Tito é um perdedor patético, solitário e inútil, que nem consegue olhar as garotas nos olhos. Mas um dia, ele descobre que sua irmã comanda uma organização secreta e agora é forçado a conquistar todas as espíritos gatas e dar uns pegas nelas para salvar o mundo. No final, ele acaba com um harém cheio de gatas de tirar o fôlego. So, how do I look? Shido ainda roncava na cama quando sua irmãzinha Katori veio acordá-lo. Mas, como um verdadeiro Giga Chad, ele diz a ela que se não o deixasse dormir, o monstro dentro dele destruiria o sono dela. É assim que conhecemos o Shido. Ele finalmente se levanta, vai para a cozinha e começa a preparar o café da manhã. Enquanto comem, ligam a TV e veem notícias urgentes sobre outro terremoto espacial, aquelas estranhas e mortais explosões de energia. O apresentador explica que o primeiro aconteceu há 30 anos, depois disso eles apareciam a cada 5 anos, mas de repente pararam por 25. Até agora, o mais recente acabou de atingir sua cidade natal, Tengu City. Mas Shido não dá muita bola e continua comendo com Kotori. Mais tarde, a caminho da escola, Kotori se empolga e implora para Shido levá-la a um restaurante um dia. Ele concorda. Enquanto conversam, algumas garotas passam e começam a cochichar, achando meio estranho o quão próximos eles parecem como irmãos. Nesse momento, o amigo de Shido, Tanomate, que é abertamente bi, se junta à conversa e do nada começa a falar sobre como ele tem se viciado em um jogo de simulação de namoro ultimamente. Durante a aula, uma garota misteriosa, com cabelos branco-prateados, de repente chama Shido pelo nome. Do nada. Ele não tem a menor ideia de quem ela seja, mas ela se senta casualmente ao lado dele. Confuso, ele se vira para Tanomate e pergunta: quem é essa garota? Tanomate fica chocado por ele não a reconhecer. Ela é a famosa estudante gênio, Origami Tobichi. Durante toda a aula, ela continua encarando Shido sem dizer uma palavra, o que o deixa super desconfortável. Depois da escola, Tanomate diz a Shido que eles deveriam ir para casa juntos, mas Shido diz que tem planos. Tanomate brinca que a única garota que sairia com ele é a irmã, porque com essa cara, nenhuma outra garota diria sim. Shido dá de ombros e confirma que está realmente se encontrando com Katori. De repente, sirenes de emergência começam a tocar por toda a cidade. Um enorme terremoto espacial está prestes a atingir, e todos correm para abrigos de emergência. Shido fica preocupado, percebendo que Katori ainda pode estar esperando no restaurante. Ele tenta ligar para ela, mas não consegue. Rapidamente, ele puxa a localização GPS dela. E sim, ela ainda está lá. Ele entra em pânico e sai correndo, determinado a encontrá-la. Mas nesse exato momento, o terremoto espacial atinge, e ele é jogado para trás. Quando o caos se acalma, Shido avista uma linda garota parada calmamente no meio da destruição, usando algum tipo de armadura de batalha brilhante. Antes que ele possa entender o que está acontecendo, ela de repente saca uma espada brilhante e a aponta para ele, assumindo que ele está ali para lutar contra ela. Shido surta e diz a ela que não é perigoso, que nem consegue matar uma barata. Nesse momento, mísseis começam a voar em sua direção. Um grupo de soldados armados aparece e começa a atacá-la. Ela ativa um campo de força brilhante que bloqueia todos os ataques e avança contra eles, liberando uma quantidade insana de poder. Shido observa em choque enquanto outra lutadora se junta à batalha, e é ninguém menos que Tobiichi, equipada e pronta para enfrentar a garota de armadura. A luta entre as duas garotas é intensa. Suas armas colidem, criando uma onda de choque gigante que nocauteia Shido. Quando ele acorda, ele se encontra em uma sala médica futurista com uma mulher de aparência sombria e sonolenta parada ao lado dele. Ela se apresenta como Ryanen Murazami, a oficial de análise da nave. Ela diz a ele que foi trazido inconsciente e que está atualmente dentro de uma nave de comando aérea chamada Fraxinus. Ainda atordoado, Shido pergunta sobre Katori. Ryone garante que ela está bem e o leva para conhecer a pessoa responsável, que acaba sendo ninguém menos que a própria Katori. Mas ela está totalmente diferente agora, vestida com um uniforme militar e agindo como a chefe. Shido fica completamente chocado. Katori o recebe casualmente na Hada Totskar, a organização secreta que ela comanda. Kotori explica que a garota de armadura que ele viu durante o terremoto não é humana. Ela é chamada de espírito, um ser poderoso de outra dimensão. Sempre que um espírito aparece na Terra, ele causa terremotos espaciais. É por isso que as pessoas são evacuadas tão rapidamente quando um terremoto é detectado. O grupo militar que atacou é conhecido como AST. O trabalho deles é caçar e eliminar espíritos para evitar mais destruição. Katori então solta uma bomba. A outra maneira de lidar com espíritos, em vez de atacá-los, Shido pode selar seus poderes fazendo-os se apaixonar por ele. Sim, essa é a missão. Ele tem que sair em encontros românticos com esses seres superpoderosos. E ele começa seu treinamento no dia seguinte. No dia seguinte, Shido é levado para uma sala privada e apresentado a um jogo de simulação de namoro, feito para treiná-lo na arte da paquera. Katori pega os controles e demonstra como o jogo funciona. Mais tarde, Shido encontra Tobiichi e tenta tocar no assunto da Batalha dos Espíritos, mas ela o corta. Ela diz a ele que está em uma missão pessoal para eliminar todos os espíritos porque perdeu os pais em um terremoto espacial 5 anos atrás.
O ódio dela é profundo. Mais tarde, Kotori e Hiyone começam a testar o charme de Shido. Elas pedem para ele praticar cantadas baratas nas pessoas. Seu primeiro alvo, a professora da turma, que está solteira há 29 anos. Shido falha miseravelmente com cantadas vergonhosas. Hiyone intervém, dá a ele algumas cantadas melhores, e a professora reage tão fortemente que assusta Shido, então ele foge. Ao sair, Shido esbarra em Tobiichi e acidentalmente a faz cair, revelando o que não devia. Katori o empurra para fazer uma jogada, mas o cérebro dele dá um branco total de novo. Hiyone o ajuda mais uma vez, e ele acaba pedindo Tobiichi em um encontro de forma desajeitada. Ela surpreendentemente diz sim. Shido surta de novo e tenta explicar que era uma brincadeira, mas antes que ele possa dizer mais, outro alarme de terremoto espacial dispara. Tobiichi sai imediatamente para se equipar e lutar. Enquanto isso, a mesma garota espírito de antes reapareceu e está escondida dentro de uma sala de aula, recusando-se a sair. A AST não pode atacar sem arriscar danos civis, então Kotori diz a Shido que cabe a ele entrar e falar com ela. Ela garante que a equipe o guiará da nave através de um fone de ouvido. Shido entra na sala de aula e é quase vaporizado por um tiro de laser surpresa. Ele desvia a tempo e tenta falar com o espírito calmamente. A tripulação da nave rapidamente lhe dá as respostas, mas ela fica com raiva e quase o mata de novo. Ela avança e prepara um poderoso ataque mágico. Shido entra em pânico e diz a ela que é apenas um estudante, não está ali para machucar ninguém. Isso a acalma. Ela o reconhece como o cara de antes e abaixa sua arma. Ele explica que só quer conversar e que mesmo que ela o ignore, ele não irá embora. Surpresa com a honestidade dele, o espírito cora e admite que nenhum humano jamais falou com ela assim. Quando ele pergunta o nome dela, ela diz que não tem um. Então, ele a nomeia Touka porque é o 10º dia do mês, o dia em que se conheceram. Ela realmente gosta do nome. De repente, a AST perde a paciência e abre fogo. Touka cria um campo de força para bloquear as balas. Ela diz a Shido para sair para não se machucar, mas ele se recusa. Ele fica sob o escudo com ela e continua a conversa. Kotori o incentiva a convidá-la para sair, e quando ele o faz, Touka diz que nem sabe o que é um encontro. Assim que as coisas começam a se acalmar, Tobiichi aparece e os vê sentados juntos. Ela assume que Touka está mantendo Shido como refém. Touka saca sua arma definitiva, Sandy Elpen, uma espada gigante, e libera um ataque destrutivo que devasta toda a área. Após a explosão, Touka desaparece, e Tobiichi é mostrada mais tarde sendo carregada, gravemente ferida. Na manhã seguinte, Shido está olhando para os destroços deixados pela luta anterior quando, de repente, Touka aparece atrás dele, pegando-o de surpresa. O que realmente o choca é que não houve alerta de terremoto espacial desta vez. Ela sorri e o lembra que ele a convidou para um encontro. Shido, percebendo que ela ainda está com sua roupa de batalha, seu vestido astral, diz a ela que não é exatamente apropriado para um encontro. Para ajudá-la a se misturar, ele mostra a ela uma foto de Tobiichi em um uniforme escolar. Touka rapidamente muda seu visual com um pouco de magia e copia a roupa. Com seu novo visual, o encontro deles pela cidade começa. Enquanto caminham pela cidade, Touka começa a devorar tudo o que vê pela frente, literalmente qualquer coisa que pareça comida. Enquanto mastiga a carne, ela avista uma sobremesa com creme branco e imediatamente implora para Shido comprar um pouco para ela também. Enquanto isso, Tobiichi os observa de perto à distância, confusa sobre como Touka poderia aparecer sem causar um terremoto espacial. Shido decide perguntar a Touka para onde ela desapareceu no outro dia, e ela explica que toda vez que ela some, é porque ela é puxada para um mundo escuro e vazio onde ela dorme. Ela diz a ele que voltar para o mundo humano não é algo que ela escolhe. Acontece aleatoriamente quando seu sono é interrompido. É aí que Shido começa a entender algo enorme. Espíritos como Touka não causam os terremotos espaciais de propósito. É um efeito colateral incontrolável de sua chegada repentina. Curioso, ele pergunta por que não aconteceu desta vez. Mas Touka evita a pergunta e, em vez disso, diz que quer mais carne, o que ele não pode mais pagar. Eventualmente, eles param em um restaurante chique. Shido tenta impedi-la de entrar, já que está sem grana, mas Touka insiste. Bem quando as coisas ficam estranhas, Danomachi aparece e entrega a Shido um pouco de dinheiro como um verdadeiro salvador da pátria. Uma vez dentro do restaurante, Shido fica chocado ao ver Hiyone já lá. Ela casualmente diz que eles de alguma forma conseguiram rastrear e entrar nesta dimensão. Enquanto se sentam, Katori também aparece do nada. Ela recomenda que Touka experimente o prato especial Overkill. Touka começa a comer de novo como se não houvesse amanhã. Shido se vira para Katori perguntando o que realmente está acontecendo ali. Ela casualmente diz que está apenas tentando ajudar a aumentar a afeição de Touka por ele, já que ele definitivamente não vai conquistar ninguém com a beleza dele. Antes de sair, ela diz a Shido para ir para o lado sul da estação quando terminarem. Seguindo o conselho dela, Shido continua o encontro com Touka. De repente, a área se transforma em um grande parque de diversões do nada, claramente criado pela Ratatoskir para apimentar o clima e ajudar Shido a ter sucesso em sua missão. Enquanto aproveitam o tempo, Touka continua se empanturrando de carne. Das sombras, Tobiichi veste seu equipamento de combate, pronta para atacar.
Ao anoitecer, Tuka diz a Shido que ela realmente se divertiu e começou a ver os humanos sob uma luz positiva. Antes ela pensava que todos queriam matá-la, mas agora ela entende por que grupos como a AST a perseguem. Porque sua chegada causa destruição sem querer, ela começa a se sentir culpada e diz que talvez não pertença a este mundo. Shido a tranquiliza, apontando que nenhum terremoto espacial aconteceu desta vez. Mas Tuka diz que isso pode ter sido apenas sorte, da próxima vez pode ser pior. Shido então faz uma jogada ousada e pede para ela ficar no mundo humano para sempre. Ele promete ajudá-la a entender tudo sobre este lugar. Tuka o avisa que pessoas como a AST nunca a aceitarão, mas Shido diz a ela que não se importa. Ele a aceita, não importa o que. Isso a choca e ela estende a mão para segurar a dele. Nesse exato momento, Tobit, que estava mirando em Tuka com um rifle de precisão, acidentalmente puxa o gatilho. E em vez de atingir Tuka, ela atira em Shido direto no peito. Ele cai no chão, imóvel. Tobit entra em pânico, horrorizada por tê-lo acabado de matar. Tuka entra em modo fúria total. Ela invoca seu vestido astral e sua espada massiva, Sandal Pen. Então lança um ataque mortal em direção a Tobit. Alarme sonda Fraxinos enquanto o sistema avisa sobre um terremoto espacial. A tripulação está em pânico com a segurança da cidade, mas Katori permanece calma. Quando alguém pergunta sobre Shido, ela friamente diz que ele não vai cair tão fácil assim. De repente, o corpo de Shido começa a brilhar, e milagrosamente ele volta à vida. Todos na Fraxinos ficam atônitos. Kotori imediatamente dá a ordem para resgatá-lo. Enquanto isso, Tuka está queimando de raiva. Sua energia está transbordando enquanto ela se prepara para acabar com Tobit de uma vez por todas. Tobit, paralisada de medo, começa a refletir sobre como ela realmente não é diferente dos próprios espíritos que odeia. Enquanto ela aceita seu destino, Tuka prepara o golpe final. Mas bem a tempo, Shido cai do céu. Tuka voa instantaneamente, o pega e o abraça apertado. O poder em sua espada de repente sobrecarrega pela emoção, e a tripulação teme que possa destruir tudo. Katori grita para Shido beijá-la agora. Ele o faz sem hesitação, e imediatamente. Seus poderes espirituais são selados mais uma vez. Sua roupa desaparece e eles flutuam de volta ao chão. Tuka sorri e pergunta a Shido se eles podem ir a outro encontro. Ele concorda, embora sua carteira esteja basicamente morta. Alguns dias depois, enquanto caminhava, ele vê uma jovem cair na chuva. Ele corre para ajudar, mas ela rapidamente se afasta e diz para ele não machucá-la. Ele fica confuso e preocupado. No dia seguinte, chove de novo, mesmo que a previsão dissesse que não. Passando pelo mesmo local, ele se lembra da garota e de seu boneco assustador. Quando ele chega em casa, vai direto para o banheiro, apenas para dar de cara com Tuka, completamente nua. Ele corre para perguntar a Kotori o que diabos Tuka está fazendo morando na casa deles. Kotori casualmente explica que, após o beijo, um laço especial foi criado entre eles, selando os poderes dela. Por causa disso, eles estão agora espiritualmente ligados. Shido pergunta como isso é possível. Kotori diz que eles só descobriram através de análises na Hada Totsuka. Ryoni então acrescenta que, se as emoções de Tuka ficarem descontroladas, seus poderes selados podem fluir de volta para ela. Como ela se sente mais segura perto de Shido, é melhor que ela fique com eles por enquanto, até que um lar adequado para espíritos seja construído. Katori também menciona que isso dá a Shido mais oportunidades para praticar lidar com outros espíritos, o que o faz se perguntar por que ele precisa lidar com mais garotas depois de selar os poderes de Tuka. Ela solta a bomba de que ainda há mais espíritos por aí precisando de seu talento especial. Ela organiza uma série de exercícios de treinamento para ajudar Shido a se enturmar com Tuka, mas toda vez que ele erra, Tuka fica envergonhada e o acerta por ser um pervertido. No dia seguinte, Mana e Tobit discutem por causa de Shido de novo, como de costume. De repente, um novo alerta de terremoto espacial aparece e todos são evacuados. Tobit se prepara para a batalha. Enquanto isso, Ryoni diz a Shido que os poderes de Tuka estão selados, então ela é praticamente inútil em batalha agora e não deve ser exposta ao perigo. Ele entrega Tuka à professora e corre para Fraxinos. Lá, eles descobrem que o espírito atualmente sendo atacado é a mesma garota de cabelo azul que Shido viu há alguns dias, Yoshino. Determinado a salvá-la, ele se equipa e entra no prédio onde Yoshino está escondida. Ela é quieta, mas seu boneco faz toda a conversa por ela, o que o deixa arrepiado. Katori avisa Shido que o humor de Yoshino está caindo rapidamente. Ele tenta animá-la, convidando-a para sair, mas ela pensa que ele está literalmente falando sobre datas no calendário. Enquanto isso, Tuka descobre por alguns membros da tripulação fofoqueiros que Shido está em perigo e imediatamente sai correndo para encontrá-lo. Yoshino está em um lugar alto, tentando manter o equilíbrio como se estivesse no circo. Shido tenta fazê-la descer, mas ela escorrega e cai, beijando-o acidentalmente. Tuka vê isso à distância e perde a cabeça, perguntando a Shido se era isso que ele veio fazer. Ele fica sem palavras. Kotori o alerta que os poderes selados estão despertando. Agora furiosa, Tuka começa a gritar como uma namorada brava. O boneco de Yoshino até a insulta, dizendo que Shido deve estar cansado dela e quer alguém novo.
Touka pega o boneco e ameaça calá-lo para sempre. Yoshino corre para pegá-lo de volta, mas Touka se recusa e exige que Shido escolha entre ela e Yoshino. Kotori avisa que o estado mental de Yoshino está colapsando. Shido tenta acalmar Touka e diz para ela devolver o boneco, mas isso só a deixa mais chateada. Ela pensa que ele está escolhendo. De repente, Yoshino invoca sua poderosa criatura de gelo, Zadkiel, que começa a atacar. Shido protege Touka do caos, mas Yoshino escapa montando sua besta de gelo enquanto a AST atira nela. Ela consegue escapar. De volta ao prédio, Shido tenta confortar Touka, mas ela o afasta, pensando que ele claramente prefere Yoshino agora. Depois de tudo o que aconteceu, Touka estava se sentindo muito para baixo e se fechou completamente para Shido. Ela o evitou por completo, recusando-se a falar. Hyone decidiu verificá-la pessoalmente e dar-lhe um pouco de apoio emocional, esperando descobrir o que estava acontecendo na cabeça de Touka. Enquanto isso, Katori e Kaoyue estavam de volta ao prédio tentando entender a situação entre Shido e Yoshino. Elas estavam confusas. Shido beijou Yoshino, então por que isso não selou os poderes dela como fez com Touka? Algo não batia. Ao mesmo tempo, Shido estava vagando lá fora na chuva quando avistou Yoshino. Ela estava procurando por toda parte por seu boneco, que havia sido perdido durante sua fuga da AST. Querendo ajudar, ele foi assisti-la. De volta à sua sessão de terapia, Hyone gentilmente disse a Touka que o beijo entre Shido e Yoshino não significava nada. Ela disse que Shido só agiu assim porque ele realmente se importava com Touka e até arriscou a vida para protegê-la. Enquanto Shido ajudava Yoshino a procurar, o estômago dela soltou um alto ronco. Sentindo pena dela, ele a convidou para casa para uma refeição. Depois que ela comeu, ele perguntou por que ela não simplesmente voou quando a AST a atacou. Yoshino explicou baixinho que odeia dor e coisas assustadoras, como qualquer um, mas quando está com medo, perde o controle e acaba machucando as pessoas sem querer. É por isso que ela confia tanto em seu boneco. Ele a mantém calma quando as coisas ficam muito intensas. Shido gentilmente acariciou a cabeça dela e prometeu ajudá-la a encontrar o boneco. Então ele acrescentou que ela não precisaria mais dele, porque ele seria quem a protegeria de agora em diante. Ela estava claramente emocionada. Envergonhado, Shido pediu desculpas por beijá-la no outro dia. Mas Yoshino nem sabia o que era um beijo. Então, sendo o gênio que é, ele se inclinou para demonstrar. Bem quando ele estava prestes a beijá-la, a porta da frente se abriu e Touka entrou furiosa. Ela tinha vindo para se desculpar pela forma como o tratou, mas congelou quando viu os dois em uma posição muito suspeita. Fervendo de ciúmes, ela saiu sem dizer uma palavra, e mais tarde descontou toda a sua frustração em seu pobre e inocente travesseiro. Mais tarde, Shido foi informado de que o boneco desaparecido de Yoshino havia sido localizado na casa de Tobiichi. Ele correu para a casa dela e tocou a campainha. Ela o deixou entrar e ofereceu-lhe um chá com uma aparência horrível, antes de desaparecer no banheiro. Enquanto ela estava fora, ele aproveitou a oportunidade para se esgueirar pela casa dela como um ladrão profissional até finalmente encontrar o boneco. Ele rapidamente se sentou de volta e tentou agir normalmente. Tobiichi voltou, parecendo um pouco confortável demais enquanto se sentava perto dele. Apesar de estar distraído, Shido perguntou por que ela odiava tanto os espíritos. Ele tentou explicar que nem todos os espíritos eram perigosos, usando Touka e Yoshino como exemplos. Mas ela não aceitava. Ela disse que um espírito levou seus pais há 5 anos e não importa o que alguém dissesse, ela não conseguia perdoá-los. Shido explicou que os poderes de Touka estavam selados agora, então ela não causaria mais nenhum dano. Ainda assim, Tobiichi disse que ninguém poderia garantir que as coisas não dariam errado novamente. Shido implorou a ela para pelo menos tentar entender os espíritos e não tratá-los imediatamente como inimigos. Ela não deu uma resposta direta. Antes que pudesse falar mais, o telefone tocou. Outro terremoto espacial estava a caminho. Ela se levantou já de saída, mas Shido perguntou rápido: se um espírito perdesse os poderes, vocês ainda o atacariam? Ela hesitou por um instante e disse que mesmo que quisesse, a decisão final não era dela, mas sim dos chefões lá de cima. Enquanto isso, a AST alcançou Yoshino e começou a atacar de novo. Yoshino tentou correr, mas a derrubaram. Ela entrou em pânico e invocou Zadkiel, seu gigantesco monstro de gelo que começou a revidar. A AST continuou atirando enquanto Yoshino escapava. Touka avistou a confusão de longe e se jogou na briga. Ao mesmo tempo, Shido chamou Yoshino de longe. Ele tentou devolver a boneca dela, mas antes que pudesse alcançá-la, Tobiichi atirou um laser de alta potência em Yoshino. Atingiu-a em cheio e Zadkiel começou a carregar um contra-ataque mortal sem nem ligar para o Shido, que estava bem ali no meio. Touka viu o que estava acontecendo e entrou em pânico. Ela tentou invocar Sandalpin para salvá-lo, mas não deu em nada. Os poderes dela estavam selados. Bem antes do ataque, ela forçou a saída de seu poder e ativou sua espada, conseguindo bloquear o ataque no último segundo.
Depois de salvá-lo, Tuka correu e pediu desculpas a Shido pelo chilique que deu mais cedo. Enquanto a AST continuava atacando Yoshino sem parar, Shido disse a Tuka que precisava da ajuda dela, mas ela entendeu tudo errado de novo e achou que ele preferia a Yoshino, sabe como é. Shido explicou que ela era um espírito, assim como a Tuka, e prometeu protegê-la também, assim como fez com a Tuka. Compreendendo a situação, Tuka colocou Sandalpen gentilmente no chão e o instruiu a usar para atravessar a barreira de gelo que cercava a Yoshino. Lá dentro, a aura congelante de Zadkiel era tão forte que ninguém conseguia se aproximar. Tobit criou um campo de força gigantesco, erguendo um prédio inteiro com ele, com a clara intenção de esmagar a Yoshino. Mas a Tuka chegou do nada e partiu o prédio no meio com um golpe só. Ao vê-la, a AST imediatamente voltou sua atenção para Tuka e começou a atacá-la em vez disso. Com a distração funcionando, Shido enfrentou a energia congelante e conseguiu atravessar a barreira. Foi um sufoco, mas ele se esforçou e passou. Yoshino viu, curou suas feridas e abraçou a boneca com alegria quando ele a devolveu. Ele explicou que precisava beijá-la para salvá-la. Enquanto ele tentava explicar a situação, todo atrapalhado, Yoshino, toda vermelha, o beijou antes mesmo que ele terminasse. O beijo selou seus poderes, vaporizou sua roupa de espírito e o céu se abriu. Lindo. Mais tarde, Kotori informou Shido que Touka não moraria mais com ele. A Ratatosk tinha finalmente terminado de construir uma casa de verdade só para os espíritos. Certa manhã, Tuka e Yoshino viram um anúncio na TV de umas termas e pediram para Shido levá-las lá. Ele contou a Kotori, e mesmo não estando muito afim, ela topou. Era melhor deixar os espíritos relaxarem um pouco do que arriscar que perdessem o controle de vez. Enquanto isso, na sede da AST, a capitã da equipe Mech e seu esquadrão também decidiram visitar a mesma terma, disfarçando de missão, claro. Mas era óbvio que era só uma desculpa para dar um rolê. Tobit não gostou nada, chamando a equipe de feiosa e dizendo que eles deviam estar treinando e não de folga. Bem nessa hora, Shido ligou pra ela para perguntar se podia ficar com o livro que ela lhe deu por mais alguns dias. Enquanto conversavam, ela ouviu a voz de Tuka ao fundo. Furiosa, ela esmagou a latinha que segurava de pura raiva, quase explodindo. Shido, Reone e as meninas começaram a viagem, mas no caminho, Tuka ficou com ciúmes de como Shido tratava Yoshino e no fim das contas, detonou o carro deles. Enquanto isso, a AST pegou um trem subterrâneo escondido para a terma com a desculpa esfarrapada de que era para análise de terreno. Mas o trem deles também quebrou, e tiveram que continuar a pé. O grupo do Shido já estava a pé mesmo, porque a Tuka tinha dado perda total no carro. Tuka se sentiu culpada, mas Shido a acalmou, dizendo que não estava nem um pouco bravo. Enquanto isso, a Fraxinos detectou a AST indo em direção aos espíritos. Sem saber que a AST não planejava lutar, alguém da equipe surtou e mandou erguer barreiras para bloqueá-los. E assim, os dois lados começaram a brigar à toa, causando um estrago ambiental gigantesco. De volta com o grupo do Shido, uma explosão repentina os forçou a se jogar no chão. Yoshino deixou a boneca cair e desabou em lágrimas. Desencadeando um clima congelante e chuva forte, Shido a acalmou, prometeu recuperar a boneca e num passe de mágica, a chuva parou na hora. Ele correu para o meio do caos para encontrá-la enquanto AST e Ratatosk continuavam se chocando. Ele finalmente encontrou a boneca, mas no exato momento em que a pegou, outra explosão veio voando direto para ele. Bem antes de acertar, a Tuka surgiu em sua forma de espírito e o protegeu com uma barreira. Ufa! Ao ver Tuka em seu vestido astral, a AST quase a atacou novamente, mas antes que a Tobit pudesse fazer qualquer coisa, a Tuka sumiu com o Shido num piscar de olhos. Depois, Kotori levou Shido e as meninas para uma terma super barata que um membro da equipe da Fraxinos achou enquanto estava de castigo, fazendo um bico. A equipe AST também chegou, firme e forte no plano original. Tobit, que só veio porque Shido estaria lá, começou a procurá-lo, mas não o achou em canto nenhum, que frustração. Enquanto isso, uma nova membro chamada Takamiya foi apresentada à equipe AST. Ficaram de queixo caído ao saber que ela já tinha derrotado um espírito. Ela sentou-se ao lado de Tobit enquanto a capitã mostrava à equipe imagens da última luta deles com Yoshino. Tobit perguntou a Takamiya sobre o espírito que ela enfrentou. Takamiya disse que era muito diferente dos que eles geralmente enfrentavam e foi por isso que ela foi transferida para este esquadrão, veja só. Enquanto olhava para a tela, Takamiya avistou o Shido e ficou chocada, tipo, ué. Tobit parecia nervosa. Após a reunião, ela disse a Takamiya que Shido nunca mencionou ter outra irmãzinha. Takamiya perguntou se ela o conhecia, e Tobit, toda blasé, respondeu que ela e o Shido eram amantes, sim, deixando a Takamiya de queixo caído, sem palavras. Pouco depois de toda aquela confusão, uma nova aluna se transfere para a classe de Shido. O nome dela é Kurumi, e no momento em que se apresenta, ela, na maior naturalidade, anuncia que é um espírito, deixando todo mundo na sala de aula de boca aberta. Ela então diz que precisa de alguém para mostrar a escola depois das aulas. Quem se habilita? Mas ela o ignora completamente, vai direto para a mesa de Shido e declara que é ele quem ela quer, e ponto final. A sala toda fica em choque e o Shido, coitado, fica sem entender absolutamente nada. Na sede da ST, eles confirmam que essa nova garota é de fato um espírito. E a Takamiya avisa a equipe que a Kurumi não é um espírito qualquer não, ela é simplesmente aterrorizante.
A Kurumi, pessoalmente, já deu cabo de mais de 10 mil pessoas, e isso sem contar as mortes causadas por seus terremotos espaciais. Os soldados da AST ficam de boca aberta, sem saber o que dizer. Mais tarde naquele dia, Shido se encontra com Kurumi conforme o planejado, sem nem imaginar que Tokai e Tobichi estão secretamente o seguindo e espionando, tipo detetives. Durante a conversa, o Shido, seguindo o conselho mais furado da equipe da Fraxinus, pergunta, todo sem graça, a cor da calcinha da Kurumi. Em vez de ficar brava, Kurumi sorri maliciosamente, o provoca, e faz um movimento super sugestivo, mas ele a impede no último segundo por um tris. Tentando mudar de assunto, Shido pergunta por que ela se chamava de espírito. Kurumi diz pra ele parar de fingir que não sabe, deixando-o ainda mais perdido na maionese. Quando ele pergunta como ela sabe tanto sobre ele, ela se recusa a dar qualquer resposta. E em vez disso, se inclina bem perto, dizendo que gostava dele desde que ouviu falar dele. Tipo um crush. Ela do nada pega a mão dele e flerta pesado, sem pudor, deixando Shido pensando, meu Deus, onde é que eu fui me meter? Até que as duas espiãs caem do esconderijo e se revelam sem querer. Que desastre! Ao se despedirem, a Kurumi sussurra algo bem ousado no ouvido do Shido. Na próxima vez que estivermos a sós, eu vou te devorar. Shido fica branco como um fantasma e agradece aos céus que a Tuka e a Tobichi apareceram bem na hora. Quem sabe o que teria acontecido se elas não tivessem aparecido, hein? Na saída da escola, a Kurumi cruza com os caras metidos à besta que tentam bancar os engraçadinhos com ela. Ela entra na brincadeira, finge concordar em ir com eles, e então os atrai para um canto escondido, onde ela, literalmente, os devora sem dó nem piedade. A Takamiya aparece bem na hora, mas a Kurumi some antes que qualquer coisa possa ser feita. Poucos minutos depois, Takamiya encontra Shido, que está voltando para casa com Tuka e Tobiichi. Do nada, a Takamiya pula em cima dele, chamando-o de irmãozão e o abraçando com toda a força. O Shido, coitado, fica sem entender nada, tipo, quem é essa criatura? Ela o segue pra casa toda animada, super feliz que o irmãozão dela está vivo. Que maravilha. A Kotori, porém, fica irritada e as duas meninas começam a discutir pra ver quem é a irmã de verdade. Mais tarde, Shido pergunta a Takamiya onde ela esteve todo esse tempo. Ela desconversa e sai rapidinho, deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha, pensando no que ela estaria escondendo. No dia seguinte na aula, o professor da turma começa a chamada e percebe que a Kurumi não está lá. Que estranho. Todo mundo fica confuso. Como assim uma aluna nova já está matando aula? Takamiya diz com confiança que ela não aparecerá novamente, só para Kurumi entrar segundos depois, como se nada tivesse acontecido, pegando todo mundo de surpresa. Durante o almoço, Shido recebe uma mensagem secreta de Kotori, pedindo para ele se encontrar no laboratório de física. Quando ele chega lá, ela e a Ryoni mostram a ele imagens chocantes do que rolou no dia anterior, e perguntam, tipo, e agora? A Takamiya, junto com a equipe, emboscou a Kurumi e a obliterou completamente, sem deixar rastro. Mas agora ela está de volta à escola como se nada tivesse acontecido. Eles não fazem a menor ideia de como ela conseguiu sobreviver a tudo aquilo. Enquanto isso, a Tobichi encontra a Kurumi no vestiário e pergunta na lata, como você está viva depois do ataque de ontem, afinal? Do nada, mãos sombrias e arrepiantes saem do chão e imobilizam a Tobichi. Que horror. Kurumi a olha de cima e diz que todos os esforços deles são uma perda de tempo. Quando a Tobichi pergunta qual é o objetivo dela, a Kurumi, na maior naturalidade, revela que veio para a escola por um único motivo. Ela quer o Shido e tudo o que há dentro dele. Que medo. Mais tarde, depois da aula, o Shido se aproxima da Kurumi e, todo nervoso, a convida para um encontro. Ele só está fazendo isso porque a Kotori mandou, na esperança de que pudessem descobrir mais sobre ela. Sabe como é? A Kurumi sorri, toda animada, e diz, sim, claro. Enquanto ela se afasta, a Tobichi aparece do nada e exige saber o que o Shido estava fazendo com aquela diaba. Ele desconversa, foge das perguntas e sai rapidinho. De volta em casa, a Tuka faz uma dancinha esquisita na frente do Shido e tira um ingresso de um lugar inusitado. Ela marcou um encontro com ele para o dia seguinte. Ele fica de boca aberta, sem saber o que dizer. Logo em seguida, a Tobichi também liga e pede para ele encontrá-la no dia seguinte também. Agora o Shido está em uma enrascada daquelas, meu amigo. No dia seguinte, ele tem que se virar para conciliar 3 encontros no mesmo dia, garantindo que nenhuma descubra sobre as outras. Que perigo. A Fraxinus concorda em ajudá-lo a gerenciar essa tremenda confusão. Ele começa com a Tuka no aquário e, depois de um tempo, finge uma dor de barriga daquelas para escapar. Ele sai correndo para encontrar a Kurumi, que o arrasta para uma loja de lingerie para escolher umas roupas bem, digamos, ousadas. Enquanto estava lá, alguns colegas de classe o veem e começam a se aproximar. O Shido finge outra emergência de barriga e sai correndo, que situação. Ele então vai encontrar a Tobichi em um restaurante. Ela diz que estava preocupada que ele ficasse sozinho e que ele deveria ir para a casa dela depois, pegando-o totalmente de surpresa, sem reação. Bem na hora em que iam comer, o Shido avista a Tuka correndo pela rua e começa a engasgar, quase morrendo. Ele sai disparado de novo sem pensar 2 vezes. Ele continua correndo de um lado para o outro, tentando equilibrar os 3 encontros, quase caindo de exaustão, coitado. E para piorar, os colegas de classe ainda estão tentando desmascará-lo, que situação. Por sorte, a Yoshino aparece do nada e os distrai, salvando o dia. Mais tarde, ele encontra um cantinho tranquilo perto da floresta para finalmente respirar um pouco. É quando ele avista um grupo de gente esquisita torturando um gato só por maldade. Que horror. A Kurumi aparece pronta para entrar na brincadeira e deixar tudo ainda pior. Que perigo. De repente, a equipe da Fraxinus perde todos os sinais dela, deixando todo mundo em pânico total.
Ao mesmo tempo, Tuca e Tobit se encontram e percebem que o Shido estava fazendo malabarismo com as duas. Que safado. Elas logo pensam que ele está com uma terceira garota e saem furiosas para encontrá-lo, prontas pra briga. O Shido volta para onde deixou a Kurumi, mas ela já tinha sumido no mapa. A Kotori liga e avisa que detectaram um pico gigantesco de energia espiritual na floresta. Algo sério. Ele corre pra lá e fica horrorizado ao ver sangue por todo lado, e até um pé decepado. Que cena! Então ele vê a Kurumi sorrindo de forma maligna enquanto atira em alguém, com seu olho de relógio brilhando intensamente. Shido se vira para correr, mas mãos sombrias o agarram e o puxam de volta. A Kurumi o prende no chão e diz que está pronta para fazer dele seu próximo banquete. Que horror. Bem na hora em que a coisa ia ficar feia, a Takamiya aparece e lança um ataque com tudo, usando sua arma, cortando a Kurumi e a ferindo gravemente. Ufa! O Shido fica horrorizado e pergunta como ela consegue ser tão fria e calculista com tudo isso. A Takamiya diz que está apenas fazendo o trabalho dela, que é derrubar espíritos e pronto. Ela acrescenta que a Kurumi é um tipo raro que sempre revive, não importa quantas vezes seja morta. É inacreditável. E é por isso que ela precisa continuar caçando-a sem parar. Mesmo quando o Shido tenta defender a Kurumi, a Takamiya o cala na hora e o prende numa barreira, sem discussão. Mais tarde naquela noite, a Tuca arrasta o Shido para dar um rolê, tipo um encontro, e durante o tempo que passam juntos, ele compartilha suas dúvidas e preocupações sobre a Kurumi. Ele quer impedi-la de machucar mais alguém, mas não faz a menor ideia de como se aproximar dela. A Tuca, com toda a calma do mundo, diz a ele que a Kurumi ainda é um espírito, assim como ela e a Yoshino, afinal. Ela diz que a única diferença é que alguém se importou com ela, de verdade. Enquanto ninguém fez o mesmo pela Kurumi, infelizmente. Se o Shido não tivesse se aproximado dela, ela poderia ter se tornado exatamente como a Kurumi, quem sabe? Inspirado pelas palavras dela, no dia seguinte o Shido encontra a Kurumi e diz a ela que quer salvá-la de verdade. Ela não demonstra nenhuma emoção, nenhum pingo. Em vez disso, ela corre para o telhado da escola e causa um incidente sangrento e caótico só para ver se o Shido está falando sério sobre ajudá-la. Câmeras da escola ficam manchadas de sangue, alunos desmaiam e o caos se instala por completo. Enquanto isso, a Takamiya invade o escritório da Kotori, furiosa porque ela continua mandando o Shido para o perigo sem nenhum tipo de apoio, que absurdo. Ela diz a Kotori que de agora em diante ela vai assumir total responsabilidade por ele, e ponto final. A Kotori ri e diz que jamais deixaria o Shido nas mãos de uma empresa corrupta como a Deus Ex Machina, nem pensar. A Takamiya fica chocada ao saber que a Kotori sabe sobre seus laços com eles. Que surpresa! A Kotori revela que sabe que a Takamiya foi transferida da unidade deles, sim. A Takamiya admite que deve tudo àquela empresa e que não pode abandoná-los de jeito nenhum, mas a Kotori solta mais uma bomba daquelas. A Fraxinos analisou a saliva da Takamiya e descobriu que a empresa injetou nela quantidades massivas de energia espiritual, reduzindo sua expectativa de vida para apenas 10 anos. Que tragédia. A Takamiya fica sem fala. Ela nunca soube de nada disso. Que choque. Antes que pudessem dizer mais, os dois recebem uma ligação. Algo terrível está acontecendo na escola, e é urgente. Eles correm imediatamente para lá, prontos para o que der e vier. Enquanto o caos se instalava no telhado, o Shido notou algo bem estranho. A Tuca e a Yoshino estavam se contorcendo de dor, completamente sobrecarregadas, enquanto ele parecia perfeitamente bem, sem um arranhão. Confuso, ele perguntou a Reoni o que diabos estava acontecendo ali, e ela explicou que os poderes espirituais da Tuca e da Yoshino estavam, na verdade, selados dentro dele. Era por isso que elas estavam reagindo daquele jeito e ele não sentia nada, entende? De repente, a voz da Kurumi ecoou lá de cima, chamando-o para subir ao telhado se ele tivesse algo a dizer a ela. Que ousadia! Sem hesitar nem um segundo, o Shido disparou para cima. A Tobit, enquanto isso, ativou seu Mech Gear e também começou a subir. Mas antes que ela pudesse chegar ao telhado, um dos clones arrepiantes da Kurumi bloqueou seu caminho. Que azar! Lá embaixo, a Tuca percebeu que o Shido estava se metendo em um perigo sério daqueles. Então ela se forçou a desbloquear seus poderes selados, custe o que custar, mas no exato momento em que ela fez isso, outra versão da Kurumi a atacou de surpresa, sem piedade. No telhado, o Shido finalmente ficou cara a cara com a Kurumi, que estava calmamente parada no meio de uma barreira mágica. Que momento! Ele perguntou o que diabos ela estava aprontando ali. E ela explicou que era uma armadilha especial, o tal Castelo Comedor de Tempo. Que sinistro! Drenava o tempo de qualquer um que pisasse na sombra dela, sem dó. Ela também apontou para o relógio brilhante em seu olho esquerdo, explicando que aquilo controlava o tempo de vida que ainda lhe restava. Usar magia custava seu tempo, então para recarregar, ela simplesmente roubava o tempo dos outros. Que esperta. A Kurumi então revelou a verdadeira razão pela qual veio à cidade. Ela o queria e muito, e não de um jeito romântico não. Ela literalmente queria consumir o tempo dele, devorando-o por completo. O Shido se ofereceu a ela, contanto que ela prometesse deixar os outros em paz, sem machucá-los. Mas ela disse que não estava interessada, a menos que ele retirasse toda aquela bobagem que disse antes sobre tentar salvá-la. Que audácia! O Shido implorou para ela parar a barreira, mas insistiu que ainda acreditava que ela poderia ser salva, de verdade. Isso só a deixou ainda mais furiosa, sem controle. Em sua fúria, ela desencadeou um terremoto espacial gigantesco de proporções épicas. Alarmes soaram pela Fraxinos. A Reoni rapidamente informou ao Shido que o estado mental da Kurumi estava mudando. Ela estava com medo, e não com raiva, veja só. Percebendo isso, o Shido subiu no parapeito e ameaçou se jogar do prédio se ela realmente quisesse devorá-lo. Que loucura. A Kurumi disse para ele parar de fazer cena, mas o Shido do nada se jogou lá de cima. Chocada, a Kurumi mergulhou e o pegou no meio da queda antes que ele batesse no chão por um tris. Enquanto ela o segurava, ele disse que preferia morrer a desistir dela de jeito nenhum, e exigiu que ela apagasse todo o sangue que havia manchado a cena, na hora. Ela estalou os dedos e num piscar de olhos, tudo sumiu na hora. O Shido então começou a tentar conversar com ela, dizendo que ela não precisava viver daquele jeito, que havia outro caminho. Como se estivesse começando a dar ouvidos, ela lentamente estendeu a mão pra ele. Que momento! Mas bem nessa hora, um de seus clones a esfaqueou pelas costas e absorveu seu corpo pra si.
Que reviravolta. O Shido ficou preso nos braços do clone, que começou a estender a mão pra ele, mas a Takamiya invadiu, cortou a mão do clone e pulou na frente pra protegê-lo. Que heroína. A Kurumi, agora em sua forma de clone, invocou uma arma e um relógio feito sob medida. Que poder. Com um único tiro, ela reverteu o tempo, regenerou seu braço ferido e num piscar de olhos, reapareceu atrás da Takamiya para atacá-la de novo, sem chance. Touka e Tobiichi chegaram ao telhado, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, a Kurumi invocou um exército inteiro de seus clones. Que problema? Ela explicou a Takamiya que, não importa quantas vezes fosse derrotada, ela jamais poderia morrer, porque ela existia em inúmeras versões, cada uma vinda de uma linha do tempo diferente. É inacreditável. Ela então as conteve e ativou outro terremoto espacial gigantesco, sem piedade. Mas a Kotori, do nada, se teletransportou pra lá, parando tudo com uma poderosa onda de energia própria. Que surpresa! Agora vestida com sua própria roupa de espírito, chocando a todos os presentes, ela invocou sua arma pronta pra batalha. E que venha a luta. Uma batalha gigantesca se iniciou ali mesmo. A Kotori se chocou com a Kurumi em um vai e vem feroz, sem trégua. Bem quando a Kotori parecia estar levando a melhor, ganhando a vantagem, a Kurumi congelou o tempo, chamou todos os clones que tinha e desencadeou uma verdadeira tempestade de ataques sem parar. Ela então se aproximou da Kotori e disparou uma bala direto na cabeça dela, derrubando-a no chão. A Kurumi começou a rir, achando que tinha vencido a batalha. Que engano. Mas bem na frente dela, as feridas da Kotori se curaram num piscar de olhos, e ela se levantou de novo como se nada tivesse acontecido. Que poder. Atordoada, a Kurumi ordenou que seu exército de clones atacasse em massa, sem parar, mas a Kotori os explodiu com uma onda de choque poderosa, sem dó. Desesperada, a Kurumi atirou em si mesma para liberar ainda mais poder, se esgotando, mas enfraquecendo gravemente a Kotori. Que sacrifício. A Kurumi se preparou para um ataque final, com tudo o que tinha, mas a Kotori invocou uma arma gigantesca, tipo um canhão, e explodiu todos os clones que vinham, sem deixar um sequer, destruindo o relógio de tempo da Kurumi no processo. Que golpe. Enfraquecida, a Kurumi desabou no chão sem forças. A Kotori carregou novamente para um golpe final, decisivo, mas o Shido entrou em pânico total. Com medo de que ela matasse a Kurumi, ele correu para impedi-la, bem no momento em que ela disparou. O tiro o atingiu em cheio em vez dela. A Kotori congelou, percebendo que tinha acabado de atacar o próprio irmão. Que tragédia. Mais tarde, o Shido acordou numa cama de hospital, suado e meio grogue de um sonho estranho, onde ele se via e a Kotori presos num campo de batalha em chamas. Que loucura. A Ryoni estava lá e disse a ele que todos sobreviveram, embora a Kurumi tenha conseguido escapar, infelizmente. Ela deitou a cabeça dele em seu peito e o confortou com carinho, bem suavemente. Depois que ele se recuperou um pouco, a Ryoni o levou para o quarto da Kotori para conversarem. Ele perguntou a Kotori, na lata, se ela era um espírito, sem rodeios. Ela respondeu que era humana, mesmo que os dados indicassem o contrário. Que mistério. Ela explicou que nasceu humana, mas cerca de 5 anos atrás, ela de alguma forma misteriosa ganhou os poderes de um espírito, do nada. Shido lembrou-se de seu sonho e contou a ela sobre isso, e ela ficou surpresa com quão preciso e detalhado aquilo parecia. Que coisa. Quando ele perguntou como ela conseguiu seus poderes, ela disse que suas memórias estavam bem nebulosas, tipo embaçadas. Eles deduziram que alguém deve ter apagado as memórias dela. Que estranho. Ele perguntou como ela tinha conseguido manter seus poderes sob controle por tanto tempo assim. A Kotori disse que era tudo graças a ele, o herói. Foi ele quem selou os poderes dela 5 anos atrás, embora nenhum dos dois se lembrasse de ter feito isso. Que loucura. Foi por isso que a Rata Tosca o escolheu para selar outros espíritos. Que responsabilidade. Shido perguntou por que ele tinha poderes de cura, e a Kotori explicou que era por causa da energia espiritual dela que estava dentro dele, o tempo todo. Ela então deu um soco na barriga dele e disse que ele quase morreu antes. Se ela não tivesse saído do modo Berserk, talvez tivesse acabado com ele. Ele perguntou se os poderes dela voltariam pra ele, como com a Tuka e a Yoshino. Ela disse que não, porque tinha recuperado totalmente sua energia espiritual. Ele precisaria selá-la de novo do mesmo jeito, fazendo-a se apaixonar por ele e beijando-a. De repente, Kotori desmaiou de exaustão. Ryoni correu pra dentro, e depois disse a Shido que Kotori só conseguiria segurar os poderes por mais 2 dias. Se ele não o selasse logo, ela se perderia completamente e viraria algo perigoso. Mais tarde, Shido foi ao hospital visitar Takamiya, mas não pôde entrar, então encontrou Tuka. Enquanto conversavam, ela perguntou sobre o misterioso espírito de fogo que apareceu na luta com Kurumi. Shido alegou que não sabia. Ela parecia preocupada e explicou que 5 anos antes, um espírito de fogo queimou os pais dela vivos, bem na frente dela. E desde então, ela entrou para Aoste na esperança de encontrar e deter esse espírito. Determinado, Shido começou a se preparar para o encontro com Kotori, mas, em vez de se preparar a sério, passou a maior parte do tempo saindo com as outras garotas. Naquela noite, ele se encontrou com o vice-comandante da Raditaskar, que disse ter imagens do incêndio de 5 anos atrás, o mesmo dia em que Kotori virou um espírito. Shido assistiu ao vídeo e notou algo estranho, uma figura esquisita ao lado dele e de Kotori naquele dia. Ele imaginou que aquele ser poderia ter desencadeado a transformação dela. Ao tentar lembrar mais, ele desmaiou de sobrecarga mental. No dia seguinte, o dia do encontro, ele se encontrou com Kotori. Tentou usar todas as dicas de paquera que achou online, mas nada funcionava. Ele entrou em pânico, percebendo que se as coisas continuassem assim, nunca conseguiria salvá-la. Mais tarde, Kotori se afastou um pouco e Shido se esgueirou para falar com Fraxino sobre novas cantadas. Enquanto fazia isso, ele viu Ryoni cuidando de Kotori, que parecia estar com dor. Curioso, Shido se escondeu por perto e ouviu a conversa. Ele soube que Kotori estava tomando remédios estabilizadores secretamente para controlar os poderes, mas não queria que Shido soubesse, pois não queria que ele saísse com ela por pena.
Chocado, Shido voltou à praia onde deveriam se encontrar. Quando Kotori retornou, ele jogou fora o fone que usava para falar com a equipe, decidindo seguir o coração em vez dos maus conselhos deles. Ele a convidou para um parque de diversões, determinado a fazer as coisas do seu jeito. Enquanto isso, Tobichi se encontrou com sua superior, que lhe mostrou uma nova tecnologia projetada para combater espíritos de alto nível. Tobichi perguntou se aquilo poderia derrotar o misterioso espírito de fogo da filmagem de 5 anos atrás. Sua superior pareceu confusa e disse que o espírito se parecia muito com alguém que tinham visto recentemente. Tobichi exigiu ver a filmagem e ficou chocada ao ver que o espírito das chamas era, na verdade, Kotori. De volta ao parque de diversões, Shido e Kotori aproveitaram o tempo juntos, rindo e se conectando. Depois de um tempo, sentaram para conversar. Kotori, claramente no clima, olhou para Shido esperando, aguardando que ele finalmente a beijasse. Enquanto isso, a superior de Tobichi recebeu uma notícia perturbadora. Parte da mais nova tecnologia anti-espírito havia sumido, junto com várias outras armas classificadas. Assim que viu os detalhes, ela se lembrou de Tobichi perguntando se aquele novo equipamento poderia derrubar o espírito das chamas. Foi aí que a ficha dela caiu. Tobichi devia ter roubado o equipamento para enfrentar Kotori sozinha. Shido, ainda confuso com tudo, tentou perguntar a Kotori o que realmente aconteceu 5 anos atrás. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão poderosa a atingiu do nada, derrubando-a. Ele se virou para ver quem atacou e não pôde acreditar. Tobichi estava lá, armada e letal, dizendo que acabou de derrubar Kotori. Mas Kotori de repente se levantou, parecendo completamente ilesa, e a chamou de idiota por pensar que seria tão fácil. Tobichi não perdeu tempo, lançou uma barragem de tiros de canhão contra Kotori. Em resposta, Kotori se transformou em sua forma espiritual e invocou sua arma, e as duas começaram a trocar ataques brutais, sacudindo o parque de diversões inteiro. Do outro lado do parque, Tuka e Yoshino sentiram as ondas de choque e perceberam que algo sério estava acontecendo. Touka decidiu ajudar, mesmo com os poderes selados. O boneco da Yoshino tentou impedi-la, mas Tuka insistiu. Shido estava arriscando tudo por Kotori, e ela tinha que fazer o mesmo. Ela se equipou, e Yoshino seguiu seu exemplo. De volta à luta, Kotori estava se defendendo bem, mas sua energia estava acabando rápido. Tobichi aproveitou e aprendeu com cordas de energia antes de preparar um tiro de canhão massivo. Kotori mal conseguiu bloquear com um último pingo de força, mas, em vez de recuar, ela avançou contra Tobichi e começou a danificar suas armas, derrubando partes do equipamento dela. Kotori, perdendo-se na raiva, ficou completamente fora de controle. Shido gritou para ela parar, mas ela o ignorou e invocou um golpe final. Assim que estava prestes a atacar, Tobichi gritou que foi exatamente assim que os pais dela morreram, queimados por um espírito igual a Kotori 5 anos atrás. Isso parou Kotori na hora, e ela desmaiou em choque. Tobichi carregou outro tiro, mas Kotori conseguiu bloqueá-lo de novo. Shido correu entre elas e implorou para Tobichi parar. Ela recusou, dizendo que essa era a missão dela nos últimos 5 anos. Ele perguntou se ela estava tentando destruir o espírito das chamas ou apenas a irmã dele. Confusa, ela disse a ele que Kotori era o espírito das chamas. Ela se preparou para atirar de novo. Bem então, Tuka e Yoshino pularam na cena, distraindo Tobichi tempo suficiente para Shido pegar Kotori e correr. Enquanto os outros lutavam, Shido confessou seus sentimentos a Kotori, deixando-a envergonhada. Ela admitiu os sentimentos dela também, e os dois se beijaram, selando os poderes espirituais dela, curando as feridas de Shido e acabando com a ameaça. Depois, Shido se virou para Tobichi e disse que, se ela realmente queria lutar contra o espírito das chamas, estava mirando na pessoa errada. Esse poder agora vivia dentro dele. Ele explicou que outra pessoa foi responsável pela transformação de Kotori 5 anos atrás. Tobichi não entendeu completamente, mas o corpo dela cedeu de exaustão, e ela desmaiou. Em outro lugar, Kurumi reapareceu em outra parte da cidade. De volta a Fraxinos, Ryone surpreendeu Shido dizendo que o encontro com Kotori não aumentou os níveis de afeto dela, eles já estavam no máximo. Shido ficou chocado, Kotori ficou vermelha de vergonha e o chutou na cara, culpando a máquina de dados por estar quebrada. Depois que as coisas se acalmaram, Kotori disse à equipe que suas memórias do incidente de 5 anos atrás estavam voltando lentamente. Mas como não podiam descartar a ideia de que as memórias deles tinham sido apagadas, ela disse que precisavam começar a anotar tudo o que lembrassem por via das dúvidas. Ao sair, Kotori perguntou a Shido se o que ele disse durante o beijo era realmente verdade. Ele respondeu que sim, exceto a parte de amá-la como uma namorada de verdade. Ele quis dizer no sentido de irmã. Furiosa, Kotori saiu pisando duro. Algumas semanas depois, Shido acordou com uma explosão massiva. Correndo pela casa como um personagem de anime, ele encontrou Tuka chorando horrores. Ela tinha derramado suco em todas as anotações importantes dele e estava convencida de que ele a odiaria para sempre. Com as emoções em espiral, ela quase desencadeou um mini terremoto espacial. Shido, usando seu modo de calma máxima, tentou acalmá-la. Mas então, ele ouviu outra pessoa gritando. Do banheiro, ele correu e viu tudo congelado. Yoshino estava de toalha, apontando para o boneco dela na banheira.
Ele tinha se afogado e ela acidentalmente congelou o quarto inteiro em pânico. Shidu tirou o boneco e a casa lentamente voltou à temperatura normal. Enquanto isso, Tobit estava diante de um painel de oficiais que estavam prestes a decidir a punição dela por tudo o que havia feito. Mas antes que pudessem dizer algo, um homem presunçoso de cabelo prateado chamado Westcott apareceu e interrompeu. O clima mudou completamente. De volta em casa, Tuka e Yoshino secretamente ouviram Shidu e Kotori tendo uma briga de irmãos. Kotori estava irritada com Shidu por dormir o tempo todo, e Shidu respondeu que, na verdade, tinha responsabilidades escolares. Enquanto preparava o café da manhã, ele brincando chamou de refeição para as duas namoradas dele. Enquanto isso, duas garotas amarguradas da AST falaram mal da suspensão de Tobit, e disseram que ela teve sorte de não ser expulsa completamente, e não conseguiam entender por que alguém da Deus Ex Machina, ou DM, interveio para protegê-la. Assim que Shidu estava prestes a tomar café da manhã com as garotas dele, ele recebeu uma mensagem de Tobit. Ela estava esperando do lado de fora da casa dele, e a julgar pelo tom, ela claramente queria algo físico. Ele saiu imediatamente. Antes que pudesse sair de fininho, Tuka pediu para ele levá-la para sair em vez disso. Quando ele disse que faria isso depois, ela e Yoshino sentaram para assistir a um drama romântico sobre um homem que abandona a esposa, algo que espelhava os próprios relacionamentos caóticos delas. Lá fora, Shidu encontrou Tobit estranhamente escondida atrás de um poste. Ela agiu como se ele a tivesse convidado, mesmo que ele não fizesse ideia do que ela estava falando. Ela insistiu que conversassem em particular e o arrastou para um banheiro público. Shidu pirou quando Tobit fez algo suspeito, levantando a saia e o fazendo entrar em pânico. Ela provocou que queria mostrar a ele seu verdadeiro eu, mas ele não estava afim. Eventualmente, Shidu disse a ela o verdadeiro motivo de ter vindo: falar sobre o dia em que ela quase matou a irmã dele. Ele tentou convencê-la de que Kotori não era o espírito que arruinou a vida dela e implorou para ela acreditar nele. Depois de alguma teimosia de vai e vem, Tobit finalmente disse que confiava nele. Ela até o agradeceu por não tê-la entregado por tentativa de assassinato. Enquanto saíam, ela aleatoriamente perguntou se ele era sequer humano. De volta em casa, Tuka estava determinada a bancar a dona de casa perfeita e decidiu limpar o quarto dele. Enquanto arrumava, ela encontrou uma mala que parecia uma de seu drama favorito, uma mala que geralmente significava que alguém estava partindo. Em pânico, ela correu pela casa procurando por ele e, eventualmente, o encontrou no banheiro feminino com Tobit. Com o coração partido, Tuka desmaiou na frente deles, pensando que seria abandonada. Entre as lágrimas, ela perguntou por que ele escolheria alguém como Tobit em vez dela. Alguém que desmorona emocionalmente a cada 5 minutos. Shidu correu atrás dela. Quando a encontrou, ela o acusou de gostar mais da Tobit. Foi então que Kotori ligou e o avisou que o estado emocional de Touka estava em espiral. E pior, os poderes espirituais dela estavam voltando lentamente. Ryone acrescentou que, se o laço entre ela e Shidu enfraquecesse completamente, um novo terremoto espacial poderia irromper. Para evitar isso, Kotori disse a Shidu para fazer o que ele sempre faz, levá-la para um encontro e reconstruir a conexão. Shidu mais tarde convidou Touka para sair, esperando acalmar a alma dela, mas as coisas pioraram quando ela não conseguiu comer o pão favorito durante o encontro. O humor dela despencou mais rápido que a minha internet. De volta à nave Fraxinos, Kanazuki voltou segurando um monte de pão como se fosse um presente. Kotori disse a ele para dar um pouco para Shidu. Tudo tinha se acalmado agora, e Tuka voltou para casa sorrindo e comendo feliz o pão dela. Mais tarde, Shidu fez uma mala para ajudar Tobit a comprar coisas para a viagem escolar deles, exatamente como prometeu. Mas quando Tuka o viu segurando uma mala, ela entrou em pânico. Isso a lembrou de alguém partindo para sempre. Então ela o seguiu secretamente. Na estação de trem, ela o viu com Tobit e pensou que ele a estava abandonando. Pirando, ela usou os poderes, pegou a mala de Shidu e fugiu. Como os poderes espirituais de Tuka estavam agora fora de controle, a cidade inteira entrou em alerta. Shidu correu atrás dela e finalmente a encontrou no parque. Ele explicou tudo, que não estava fugindo, apenas indo fazer compras. Mas os poderes dela já estavam ficando selvagens, e ela acidentalmente o machucou. De volta a Fraxinos, Ryone disse a todos que Tuka havia atingido a zona de perigo. A energia espiritual dela poderia destruir tudo, inclusive ela mesma. Mas Kotori disse à equipe para segurar. Ela confiava no irmão para resolver isso. Shidu não desistiu. Mesmo com dor, ele beijou Touka. Isso a acalmou e selou os poderes dela de novo. Em outro lugar, Westcott recebeu um relatório de Ellen, sua assistente. Ela encontrou o espírito chamado Princesa de novo, o mesmo que desapareceu há 3 meses da cidade de Tengu. Ela agora estava indo para a escola Raising High sob o nome de Itsukatuka. Westcott estava interessado e queria investigar mais a fundo. Na escola, todos estavam se preparando para voar para a viagem. Mas então veio a grande surpresa. Tuka apareceu usando um uniforme escolar masculino. Shidu parecia que ia desmaiar porque a camisa nem cabia direito nela. Todos ficaram sem palavras. A professora disse que usar roupas de menino não a tornava um menino, mas Tobit interveio e disse que Tuka teve coragem de fazer isso. Ela até brincou que se Tuka quisesse mudar de lado, então Shidu deveria se mudar para o dormitório feminino para combinar. Cansado de todo o drama, Shidu implorou a professora para deixar pra lá. Ela concordou e deixou Tuka e Tobit sentarem ao lado de Shidu no avião.
Na Fraxinos, Kotori recebeu uma informação estranha. A empresa que pagava pela viagem escolar era, na verdade, de propriedade da Deus Ex Machina. Isso era suspeito. No avião, Shido sentou entre Touka e Tobiichi, e elas ficaram discutindo o tempo todo. Tobiichi disse a ele para olhar para as nuvens. Touka ficou chateada quando ele não olhou para o tapete. Então, uma mulher com óculos gigantes tirou uma foto de Touka. Shido não sabia quem ela era, mas Tobiichi disse que era a fotógrafa da viagem. O que ela não disse foi que a mulher Ellen estava espionando-os para a TMI. Ellen tentou voltar para o seu assento, mas duas alunas intrometidas continuaram fazendo perguntas aleatórias. Irritada, ela se afastou. Quando pousaram na ilha, Touka correu direto para o oceano. Shido a seguiu, mas a professora disse que eles tinham que visitar um museu. Touka de repente disse que sentiu alguém os observando e fugiu. Ellen tentou ir atrás dela, mas Mai e Mai apareceram e a distraíram segurando as mãos dela e a puxando para longe. Shido correu atrás de Touka e de repente, uma forte tempestade atingiu. Uma lata de lixo voou em Touka, nocauteando-a. Enquanto Shido a carregava, dois novos espíritos apareceram, lutando como loucas. Uma era Yuzuru, que usava uma roupa minúscula feita de fitas. A outra, Kaguya, estava vestida igual. Elas estavam discutindo sobre quem era a verdadeira Yami. Shido tentou falar com elas, mas disseram que aquela era a batalha sagrada delas. Então Yuzuru disse que estavam lutando para sempre e não chegando a lugar nenhum. Então, ela sugeriu uma nova forma de resolver. Quem conquistasse o coração de Shido seria a vencedora. De volta ao grupo escolar, Tobiichi ficou preocupada quando Shido não voltou. Ela estava prestes a ir procurá-lo quando o viu retornando com as duas novas garotas e uma Touka inconsciente. Vendo que as novas garotas tinham curvas maiores, o ciúme de Tobiichi explodiu. Na escola, a professora Tami adicionou Yuzuru e Kaguya à turma de Shido. As garotas rapidamente ficaram obcecadas por ele, sempre lutando pela atenção dele. Elas até revelaram que já foram um único espírito, mas se dividiram em dois. O objetivo delas era ver quem merecia existir quando se unissem de novo em um só ser. Shido estava sobrecarregado. Ele foi para a Oicina em busca de paz, mas as duas garotas o seguiram e entraram na água. Kaguya disse a Yuzuru para tentar seduzi-lo primeiro, mas Yuzuru sabia que era uma armadilha e recusou. Elas começaram a discutir de novo, agora sobre quem tinha o peito maior. Shido disse para elas se acalmarem, mas então a porta abriu, e Touka entrou usando seu maiô. Ela pulou na piscina e viu Shido cercado pelas gêmeas. Ele rapidamente explicou que elas o enganaram. Mas então, todas as outras garotas da turma correram para a piscina, e Shido teve que nadar para longe enquanto se cobria. Touka o ajudou a se esconder atrás de uma rocha para que pudesse escapar, mas assim que ele tentou sair, escorregou e caiu de volta na água gelada. Enquanto isso, Ellen contatou sua nave e disse para prepararem uma unidade chamada Bandersnatch, caso as coisas saíssem do controle. De volta ao resort, Yuzuru e Kaguya não tinham terminado. Elas se esgueiraram para o quarto de Shido tarde da noite, ambas tentando conquistá-lo. Shido sentou lá, completamente envergonhado, perguntando-se por que as garotas estavam sempre brigando por ele. Ao mesmo tempo, Touka e Tobiichi discutiram sobre quem cuidaria de Shido. A briga delas ficou mais alta até que Mai e Mai disseram para resolverem isso direito. Enquanto o grupo caminhava para o quarto de Shido, Ellen ordenou que soldados Bandersnatch cercassem a área. Mas quando Ellen tentou espiar, um travesseiro a atingiu no rosto, expondo-a. Mai e Mai a notaram instantaneamente. Dentro do quarto, Shido implorou às gêmeas para pararem de tratá-lo como um prêmio. Lá fora, a professora Tami notou o barulho noturno e caminhou para a porta de Shido. Bem quando ela chegou lá, um Shido completamente nu tentou sair de fininho, mas escorregou e caiu de cara nela, mostrando tudo. Acima da ilha Aruba, James Paddington e sua equipe mantinham uma vigilância apertada sobre o resort. Quando ele não recebeu nenhuma atualização de Ellen, imediatamente disse ao pessoal dele para retirar todas as 3 unidades Bandersnatch. No dia seguinte, Shido esperou na praia por Yuzuru e Kaguya. Ele estava seguindo o plano de Hiyone, esperando encontrar uma forma de resolver as coisas pacificamente. Hiyone sugeriu que se ambas as garotas pudessem tentar conquistar o coração dele, elas poderiam seguir o conselho dela durante o processo, o que lhes daria um pouco de controle sobre a situação. Shido concordou, pensando que se elas ficassem mais próximas dele, ele poderia ter uma chance de selar os poderes de ambas. Hiyone o avisou, porém, que como as gêmeas eram tão competitivas, beijar uma poderia fazer a outra surtar. Ainda assim, ela acreditava que essa poderia ser a melhor chance deles. Shido prometeu que faria o que fosse preciso para salvá-las. Depois que Hiyone se despediu, as gêmeas chegaram em seus maiôs. Shido disse que elas estavam ótimas, e elas imediatamente pediram para ele passar protetor solar nelas. Isso, claro, começou outra briga boba, cada uma alegando ter a melhor pele. O cérebro de Shido quase pifou com tanta pele que ele estava vendo, então ele decidiu apenas passar loção nas duas ao mesmo tempo. Enquanto isso, Ellen continuou rastreando os movimentos de Touka, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela ficou presa em uma armadilha de areia montada por Mai e Mai. Elas a enterraram bem ao lado de Tanomate, que disse a Ellen para não flertar com ele porque ele já tinha uma namorada online, e ela era real, tá? Mais tarde, Touka e Tobiichi se juntaram a Shido, Kaguya e Yuzuru na praia. Shido notou algo estranho. As gêmeas já pareciam próximas das duas garotas. Kaguya disse que fez de Touka sua professora, e Yuzuru pegou dicas de Tobiichi, que agora era sua mentora.
Tobit perguntou o que todos estavam fazendo na praia. Shido lutou para responder até que Hiyone apareceu e disse que estavam lá para jogar vôlei. Shido a puxou para o lado e perguntou por que ela veio sem avisar. Ela disse que o plano teve que mudar assim que Touka e Tobit se juntaram. A partida começou. Hiyone emparelhou Shido com as gêmeas, enquanto Touka e Tobit estavam no outro time. Shido estava preocupado que nenhuma delas conseguiria cooperar. Kaguya e Yuzuru estavam sempre brigando, e Touka e Tobit também não eram exatamente amigas. Mas Hiyone tinha um plano secreto. No início, as gêmeas não conseguiam trabalhar juntas, e Touka e Tobit facilmente assumiram a liderança. Elas até tiraram sarro das gêmeas por estarem tão descoordenadas. Isso acendeu Kaguya e Yuzuru, e logo elas começaram a trabalhar em equipe. Elas marcaram pontos, comemoraram juntas, e então instantaneamente voltaram a brigar. Mais tarde, atrás de uma pequena cabana, Shido se encontrou com Hiyone novamente e perguntou se esse plano realmente ia funcionar. Hiyone não tinha mais tanta certeza. Bem então, Kaguya apareceu e nervosamente pediu para falar com Shido a sós. Hiyone ficou surpreso, aquilo não estava no plano. Kaguya tentou bancar a durona, mas quando Shido a olhou com carinho, ela ficou toda sem jeito e corou. Então, ela revelou algo bem surpreendente. Queria que ele escolhesse a Uzuru, e não ela. Logo depois, Uzuru também procurou Shido e pediu que ele escolhesse a Kaguya. Sem saber da conversa da outra, ambas as garotas pediram a Shido que escolhesse sua irmã gêmea. Elas não se importavam mais em vencer, só queriam que a outra vivesse feliz. Chocado, Shido perguntou se uma delas realmente sumiria caso ele escolhesse a outra. Elas confirmaram. Kaguya disse que foi por isso que começou a batalha de charme e sedução. Uzuru admitiu que só aceitou o desafio porque queria a felicidade da Kaguya. Ambas disseram que a outra era mais fofa e merecedora de viver. Então deram um aviso. Se ele não escolhesse nenhuma delas, destruiriam a ilha inteira. Naquela noite, Shido contou tudo a Touka. Mas enquanto ele falava, Kaguya e Yuzuru escutaram a conversa, o que deu início a uma nova briga entre elas. Em outro lugar, Tobit saiu do hotel procurando Shido, mas deu de cara com um Bandersnatch solitário. Antes que pudesse atacar, Hiyone apareceu e perguntou o que ela fazia ali fora. Tobit hesitou por um segundo e o robô avançou contra elas. De volta a Fraxinos, Kanazuki fez uma jogada ousada. Ele lançou uma unidade especial chamada Folium e desativou a invisibilidade da nave, revelando a localização deles. A nave rapidamente desapareceu de novo, mas não antes que Paddington a reconhecesse como a aeronave da Ratatoskr. Ele imediatamente ordenou que sua tripulação se preparasse para a batalha. Enquanto isso, a discussão entre Kaguya e Yuzuru ficou mais intensa. Ambas estavam bravas uma com a outra por serem tão altruístas. Decidiram acabar com aquilo de uma vez por todas, com um duelo final. A última a ficar de pé seria a vencedora. Elas se chocaram com força numa batalha feroz. Shido tentou gritar para que parassem, mas elas não deram ouvidos. Ao mesmo tempo, a Fraxinos estava sob pesado ataque. Kanazuki, por algum motivo, estava tremendo de excitação. Vendo isso, Jizaki contatou Kotori e perguntou se ele tinha. Percebendo que algo estava errado, Kotori exigiu saber o que estava acontecendo. Shizaki finalmente explicou. A aeronave estava sob ataque, e eles talvez não conseguissem aguentar. Apesar da seriedade da situação, Kotori manteve a calma e disse à sua equipe que tudo ficaria bem, desde que seguissem as ordens de Kanazuki à risca. Na ilha Rubai, a luta entre as espíritos gêmeas, Kaguya e Yuzuru, ainda estava a todo vapor. Shido observava de baixo e não conseguia entender por que lutavam tão ferozmente, quando era óbvio que se importavam muito uma com a outra. De repente, Touka o parou e disse que sentia algo por perto. Eles olharam para a floresta e viram luzes brilhantes e então ouviram uma voz conhecida. Era Ellen. Ela saiu das sombras e disse que estava esperando o momento perfeito para confrontar Touka sozinha. Mas quando ela avistou as gêmeas, congelou por um segundo e as chamou pelo codinome de espírito delas, Berserk. Confuso, Shido perguntou quem Ellen realmente era e se trabalhava para... Ela negou. Então, ela deu um sinal aos robôs Bandersnatch, ordenando que agarrassem a Touka. Mas antes que pudessem sequer alcançá-la, Touka os derrubou com sua arma espiritual, Sandalpun. Ellen agora tinha a prova. Touka era definitivamente o espírito conhecido como Princesa. Calmamente, ela pediu para Touka ir com ela. Touka recusou e ergueu a espada contra Ellen. Shido correu e implorou para ela não atacar uma pessoa desarmada, mas Touka manteve-se firme. Ela disse que Ellen tinha uma aura estranha e perigosa, pior até que a dos soldados da AST. Logo depois, Ellen vestiu seu equipamento de combate e disse que lutaria contra Touka sozinha, sem reforços, só ela. Sem perder tempo, Touka avançou com Sandalpun. As duas se chocaram no ar, movendo-se rápido e com força. Ellen bloqueou alguns golpes e chamou Touka de fraca. Ela rompeu a guarda de Touka e estilhaçou sua espada, fazendo Touka cair no chão. Preocupado, Shido tentou correr até ela, mas as unidades Bandersnatch bloquearam seu caminho. Ellen mandou que capturassem Touka e a levassem embora. Shido, frustrado e impotente, de repente gritou o nome dela, e algo inacreditável aconteceu. Todos os robôs Bandersnatch explodiram.
Sandalphon apareceu em sua mão, assim como havia acontecido com Tulka antes. Tanto Ellen quanto Shidu ficaram chocados. De alguma forma, ele havia invocado o anjo de Tulka. Enquanto isso, a Fraxinos e a nave inimiga, Barbatali, ainda lutavam lá em cima como se fosse uma guerra em grande escala. Ellen sorriu para Shidu e disse que o levaria também. Ela ordenou que os robôs restantes o capturassem, mesmo que tivessem que machucá-lo gravemente. Shidu tentou revidar, mas estava em menor número. Tulka observava impotente, incapaz de ajudar em seu estado enfraquecido. Justo então, o lado da nave inimiga foi atingido, e a sala de controle pegou fogo. Com a fonte de energia danificada, os robôs Bandersnatch desligaram, dando a Shido a chance de agarrar Tulka e fugir. Ellen tentou persegui-los, mas caiu numa armadilha, um buraco feito por Mai e Mai. Os robôs Bandersnatch acidentalmente caíram em cima dela enquanto ela desmaiava. E aí, adivinha quem armou essa? De volta à nave, a Barbatale perdeu comunicação com Ellen e não teve escolha a não ser recuar. Shidu e Tulka voltaram para a praia, mas as gêmeas ainda estavam brigando. Shidu gritou para elas pararem, mas não deram ouvidos. Sem saber mais o que fazer, ele invocou Sandalphon e a balançou. Tulka o lembrou que o anjo só funciona quando a vontade do usuário é forte. Ela colocou a mão sobre a dele e o ajudou a guiá-lo. Shidu respirou fundo, focou em seu objetivo e balançou a espada. Uma explosão de poder disparou, cortando a tempestade que as gêmeas haviam criado e finalmente chamando a atenção delas. Shidu disse que tinha um jeito de ajudar, ele poderia selar os poderes espirituais de ambas para que pudessem viver sem desaparecer. A princípio, as gêmeas não confiavam nele, porque, bem, ele é um cara, né? Mas quando imaginaram como a vida poderia ser, concordaram em dar uma chance. Justo então, a nave Barbatale voltou, voando sobre eles. Paddington estava determinado a capturar Tulka e as gêmeas. As gêmeas se entreolharam e assentiram. Juntas, elas invocaram seus anjos e combinaram seus poderes em um arco e flecha gigantesco. Em perfeita sincronia, elas atiraram e explodiram a nave no céu. Depois disso, viraram-se para Shidu, agradeceram e o beijaram ao mesmo tempo. Seus vestidos astrais desapareceram enquanto seus poderes espirituais eram selados dentro dele. Mas então, Tulka apareceu atrás delas, furiosa, exigindo saber o que Shidu estava fazendo. As gêmeas, brincando, disseram a ela que Shidu fez uma dessas dele com elas. Tulka gritou o nome dele alto o suficiente para fazer a praia tremer. E é aqui que esse vídeo termina. Se você quer ver a próxima parte, senta o dedo no like e se inscreve no canal. Até lá, assista deste vídeo que aparece aqui e a gente se vê no próximo.